Fala galera, chegamos ao quarto capítulo da série Clássicos pelo Mundo. E hoje eu vou contar um pouco mais da história, falando alguns jogos marcantes do clássico entre Benfica e Porto, o duelo entre Águias e Dragões. Bom, para quem não sabe, essa rivalidade começou antes do futebol chegar em Portugal. Enquanto a cidade de Lisboa era a casa do rei, capital de um império, centro do governo, Porto era uma cidade onde coabitavam o progresso e a tradição. A cidade foi a origem dos principais movimentos artísticos e políticos do país no século XIX. Ambas se opunham, e foi nesse cenário que os dois clubes surgiram. Enquanto o Porto foi fundado em 1893, precisando ser refundado 13 anos depois, o Benfica nasceu em 1904. Mas nem sempre os dois foram os maiores clubes de Portugal. No início, as duas equipes viviam às sombras do Sporting, que também é de Lisboa e monopolizava todos os títulos nacionais praticamente. Mas voltando ao clássico, o primeiro duelo entre Benfica e Porto da história foi em 1931 e já valeu o primeiro título nacional do Benfica. Foi no dia 28 de junho, um 3-0 das Águias sobre os Dragões. E ao longo dos anos as equipes conquistaram nada menos do que 61 títulos do Campeonato Português, 34 para os vermelhos, 27 para os azuis. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esse clássico, é só clicar aqui em cima que eu fiz a matéria sobre isso lá no meu blog. Bom, vamos lá, depois dessa pequena introdução, vamos para o tema principal do vídeo, que são os jogos históricos entre Benfica e Porto. Eu escolhi 6 duelos marcantes entre as duas equipes. Vou falar 3 vitórias especiais de cada um. Vamos começar pelas 3 principais do Benfica. Bom, em 1939... Benfica e Porto se enfrentaram pela Taça de Portugal e eles estavam na semifinal. O primeiro jogo foi 6-1 para o Porto. Todo mundo já estava classificando o Porto, falando que o Benfica estava praticamente eliminado. Mas no duelo de volta no Estádio da Luz, a equipe de Lisboa conseguiu golear por incríveis 6-0, com direito a 5 gols em 21 minutos na etapa final. 3 anos mais tarde, em 1942, veio a maior goleada da história do clássico. O Porto não vivia seus melhores momentos, estava amargando um longo jejum de títulos e o Benfica era franco favorito para o duelo. Mesmo assim, ninguém esperava uma goleada dessas. O Benfica meteu 12-2 no Porto, com direito a 8 gols no segundo tempo, sendo que o Julinho, atacante, foi o grande artilheiro da noite, marcando 5 gols. Um pouco mais recente, já em 2004, o duelo marcante foi pela Taça de Portugal. Dessa vez, o grande favorito era o Porto, porque ele tinha conquistado o Campeonato Português e estava na final da Champions, que depois ele conquistou com o José Mourinho. E por falar no técnico português, ele queria muito conquistar essa tríplice coroa, que seria algo inédito em Portugal, mas o Benfica não deixou. Na decisão, os portistas até saíram na frente, mas o Benfica conseguiu virar e com o gol de Simão Sabrosa na prorrogação, levantou o caneco. Entrou, tira a defensiva do Porto, ainda Simão vai marcar e a gol do Benfica! Simão Sabrosa! O Benfica ganha a Taça de Portugal e depois. Já voltamos, até já! Agora chegou a vez de falar das 3 vitórias mais marcantes do Porto. E a primeira delas foi em 1933, sendo a maior goleada dos Dragões na história do clássico. O duelo era válido pelas quartas de final do Campeonato de Portugal, que mais pra frente deu origem ao atual Campeonato Português. E a partida terminou 8-0 para os azuis, gerando uma revolta impressionante na equipe do Benfica, que alguns jogadores chegaram até a agredir o presidente da Federação Portuguesa. Outra vitória especial foi em 1996. Bom, a Supertaça de Portugal não é lá um título importante, mas quando você enfrenta seu maior rival, ele passa a ser. No primeiro jogo, o Porto venceu por 1-0 dentro de casa. Por conta disso, ele foi até com um time um pouco reserva, poupou alguns titulares para jogar no Estádio da Luz. Mesmo assim, a equipe azul conseguiu uma goleada por 5-0, que entrou para a história do clássico, pois apenas 3 equipes conseguiram fazer 5 gols no estádio do Benfica. Além do Porto, o Santos de Pelé, em 62, e o Manchester United, em 1966. Mais recentemente, em 2012, o Porto voltou a fazer história no estádio do rival.
Faltando poucas rodadas para o final do campeonato português, o Benfica e o Porto estavam empatados na tabela e o vencedor desse jogo ia se aproximar muito do título. Dentro de campo, o Porto começou arrasador. Logo aos 6 minutos, Hulk conseguiu acertar um chutaço e marcou o primeiro gol. Mas contando com o apoio da torcida, Oscar Cardoso marcou 2 vezes, uma no primeiro tempo e uma no segundo, e conseguiu virar o jogo para os vermelhos. Logo depois, o Porto empatou com James Rodrigues e virou no finalzinho, aos 42 minutos, com Maicon. Resultado final, Porto campeão. É isso aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Não deixem de assistir os capítulos anteriores dessa série. Já falei Everton e Liverpool, Juventus e Torino, Estrela Vermelha e Partizan Belgrado. E semana que vem eu tô de volta. Vou deixar aqui pra vocês minhas redes sociais, meu Instagram, Facebook, acessem meu blog, se inscrevam no canal